Alô, alô? Alguém me escuta aí? Alô? Boa noite, Mariana, Ieda, Silva Costa, ok. Boa noite a todos. Vamos já começar. Boa noite, Odivan, Ieda, Marcela, boa noite. Áudio ok? Hamilton, irmão Hamilton, estamos aqui, beleza. Estou ouvindo bem, boa noite. Renê, vamos dar mais uns 2 minutinhos, né, para começar. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Quando for começar, Milton, você pode me dar o sinal aí para começar. Oi, boa noite. Nasa, amiga Nasa, boa noite. Boa noite, Cláudia, minha amiga. Tudo bem com você? Cleide, boa noite. Socorro, boa noite. O som tá ok para vocês? Paulo César, Geisa, boa noite. Boa noite. Luiz, boa noite. Boa noite, Guido, Aldenisa, Paulo César, Cristina, Cleide novamente, Gardênia, se arrumando. Boa noite. Está ótimo, então vamos em frente, né, Hamilton? Vamos começar então. Já estamos no horário. Boa noite, sim. Langela. Marleide. Boa noite, Marleide. Lívio, meu amigo Lívio, boa noite. Boa noite, Marlane, tudo bem? Patrícia, Luiz Fernando, assistindo, Sandra. Pessoal, boa noite. Vamos para nossa palestra. Primeiramente, dar os avisos, né, fornecidos pelo meu irmão Hamilton. Nesse momento que nós estamos passando, é muito importante lembrar que o JEP está funcionando virtualmente, né? Está funcionando, as suas atividades estão funcionando virtualmente. Todas as quartas e quintas-feiras nós temos o estudo do Evangelho. Então, sempre o Hamilton está a publicar nas mídias sociais, né, os temas e as pessoas que estão à frente desse importante estudo. Um estudo extremamente confortante para nós que nos encontramos num momento de grande apreensão, mas a doutrina espírita ela surge exatamente para isso, né, para confortar, para acolher. E todas as quartas e quintas-feiras nós temos essa atividade virtual nas nossas mídias sociais. E às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, o JEP também está funcionando virtualmente pela internet, através das suas palestras públicas. Próxima sexta-feira, com certeza, nós teremos uma excelente palestra pública. E hoje a responsabilidade está comigo, em uma data extremamente importante, né? Amanhã, 18 de abril, é uma data comemorativa para o Espiritismo, é a data do surgimento da doutrina espírita, e a doutrina espírita surge a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, um livro que é pedra basilar da doutrina espírita. Através desse livro surge a doutrina espírita na Terra,
os espíritos superiores sob a tutela do espírito chamado Jesus, que se codinominou na obra organizada por Kardec por Espírito de Verdade, ele traz à Terra, sobre a égide e a organização de um espírito superior também chamado Allan Kardec, professor Rivailo, que depois se denomina Allan Kardec, e Allan Kardec, na sua pesquisa sobre a realidade do mundo espiritual, passa então a organizar essa sua pesquisa e elabora uma obra que, para nós espíritas, é uma obra fundamental. Vamos dizer assim, existem várias obras fundamentais dentro da doutrina espírita citadas por Kardec. Kardec cita 22 obras ditas fundamentais dentro da doutrina espírita. Porém, ele dá um grau de importância ao Livro dos Espíritos. Como nós vamos perceber quando nós vamos estudar a introdução do Livro dos Espíritos no segundo parágrafo. Lá no segundo parágrafo, Kardec diz realmente que o Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita. Então, para o estudante espírita, essa obra é fundamental. A minha proposta aqui é falar sobre essa obra, em homenagem ao seu aniversário, mas também falar sobre a importância dela para o estudante espírita. O Hamilton colocou na nossa mídia de divulgação uma pergunta muito interessante. Posso ser espírita sem estudar o Livro dos Espíritos? Na verdade, pode ser espírita sim, sem estudar o Livro dos Espíritos. Só que você vai ser um espírita não esclarecido, como Kardec fala isso no Livro dos Médiuns, no capítulo O Método. Então, existem os espíritas, né? São espíritas, aí tem várias categorias de espíritas, e Kardec fala isso no Livro dos Métodos, no capítulo 3, o método, no item 28. Ele vai falar sobre os espíritas exaltados, vai falar sobre os espíritas experimentadores. O espírita experimentador é aquele espírita que vive em função dos fenômenos espíritas, na prática mediúnica, na fenomenologia espírita. Só que não é porque ele acredita no mundo espiritual, não é porque ele acredita nos espíritos, ou não é porque ele acredita na fenomenologia mediúnica, que ele faz verdadeiramente um espírito esclarecido, tanto do ponto de vista do conhecimento doutrinário, mas acima de tudo em relação à sua vivência espírita, como um espírita cristão, como Kardec também cita no Livro dos Médiuns, né? O espírita cristão é aquele que vive sob a égide dos ensinamentos do Mestre Jesus, que é a nossa bússola, né? Para que nós possamos gradativamente nos tornar seres melhores, mais conscientes da nossa vida e do nosso papel no universo. Mas Kardec fala que não é porque eu seja simpatizante da doutrina espírita, isso tudo está no capítulo 3, o método do Livro dos Espíritos, né? Ou Livro dos Médiuns, desculpe. Não é porque eu sou simpatizante da doutrina espírita, não é porque eu li alguns livros da doutrina espírita que isso significa que eu seja um espírita verdadeiramente esclarecido, ou mesmo um espírita cristão, como os espíritos trazem a Kardec nesse capítulo 3. Mas para me tornar verdadeiramente um espírita esclarecido e cristão, é necessário que eu tenha o conhecimento em torno do corpo doutrinário da doutrina espírita. E esse corpo doutrinário, meus amigos, minhas amigas, é muito amplo, né? Nós sabemos que ele é muito amplo. Nós temos obras maravilhosas que são consideradas ditas obras complementares, mas nós temos obras que são fundamentais. E no centro dessas obras fundamentais nós temos quem? O Livro dos Espíritos. Então esse livro que se completa 163 anos da sua elaboração. Primeiramente, no dia 18 de abril de 1857, é lançada a primeira edição, que não é essa edição que nós estudamos hoje nas casas espíritas, mas uma edição que tinha 501 questões, que tinha 3 partes, diferentemente do livro que nós temos hoje, que é composto de 4 partes, e era escrito de uma forma, não sempre, em termos de perguntas e respostas. Então essa primeira edição foi fundamental, porque a partir dela nasce a doutrina espírita. A partir dela, Kardec começa então a divulgação daquilo que ele chama de doutrina espírita, ou espiritismo. Antes dessa obra não existia espiritismo. Existia diversas leituras sobre o espiritualismo. E aí um ponto importante, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, que na introdução do Livro dos Espíritos, que é uma introdução composta de 17 itens,
No primeiro item, nos primeiros itens, primeiro, segundo, Kardec vai falar sobre a diferença entre o espírita e o espiritualista, né? Então, todos nós espíritas somos espiritualistas, mas nem todos os espiritualistas são espíritas, porque o espiritualista geralmente ele acredita na realidade espiritual, no mundo espiritual, mas nem todo espiritualista acredita no intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Já o espírita é aquele que acredita e tem, não só acredita, mas tem a certeza dessa comunicação, onde os espíritos se comunicam com os encarnados. Encarnados, que são os espíritos que possuem um corpo físico. Então, a pesquisa de Kardec, ela começa exatamente no sentido de entender como acontecia a relação do mundo espiritual com o mundo material. Então, o objeto de pesquisa de Kardec foi isso, entender a relação entre os espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. A partir do estudo dessa relação, que não foi uma coisa em pouco tempo, né, ele começa a pesquisar isso em 1954, e termina de estudar isso em 1969, antes da sua morte física, 15 anos de pesquisa. Kardec percebe que essa relação entre os espíritos encarnados com os espíritos desencarnados também demanda dessas relações as consequências morais, que são as leis morais, que devem nortear a nossa vida. As leis morais que não norteiam só a nossa vida no mundo físico, mas também vão nortear a nossa vida no mundo espiritual. Então, os espíritos superiores, né, que vão trazer essas informações grandiosas para que Kardec possa codificar na sua pesquisa esse grande conjunto de conhecimento, eles vão dizer para nós a importância de nós vivermos moralmente, seguindo as leis divinas, as leis naturais, que Jesus, nosso mestre, trouxe à Terra através da sua própria vida. Então ele vai mostrar que para nós, espíritos encarnados, é importante a gente entender essas leis. Então, Kardec, na sua pesquisa, traz à tona uma obra basilar para o conhecimento da humanidade, uma obra diferenciada. Então, a partir de março de 1960, é lançada a sua segunda edição. Uma edição mais completa, né? Uma edição que tem uma estrutura mais bem organizada que a primeira edição do Livro dos Espíritos. Essa obra era composta de uma introdução, 17 itens, de um prolegômenos, uma introdução à obra, né? E depois é dividida em 4 partes. A primeira parte ele vai falar sobre as causas primárias, a causa primária, né? Ou a causa primeira, onde ele vai falar sobre Deus, sobre o Criador, vai falar sobre o Espírito, né? O agente inteligente da criação, e vai falar sobre o universo. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai tratar exatamente sobre o mundo espírita ou dos espíritos. Ele vai explicar, nessa segunda parte, que é a parte mais volumosa do Livro dos Espíritos, sobre as 6 leis que norteiam o estudo espírita. Por exemplo, uma lei, o retorno do mundo espiritual para o mundo físico, né? No qual Allan Kardec denomina isso sobre o processo de encarnação ou o processo de reencarnação. A volta do espírito do mundo físico para o mundo espiritual, ou seja, o processo de desencarnação, mas sempre acompanhado de um aspecto que ainda hoje nós espíritas, infelizmente, estudamos muito pouco, que é o aspecto chamado no livro Céu e Inferno de passamento. Então, o retorno do mundo físico para o mundo espiritual. O espírito sai do mundo físico e vai para o mundo espiritual. É uma segunda lei que o espiritismo estuda profundamente, e Kardec estudou profundamente, que é o desencarne, mas depois do processo de desencarne, acontece o processo de passamento. Ele vai falar, por exemplo, sobre a vida no mundo espiritual. Né, o que é que acontece no mundo espiritual, né, com os espíritos. Isso muito bem retratado no livro Céu e Inferno. Nós vamos ter também a vida no mundo físico, né, essa vida que nós estamos aqui. Vai falar se realmente nós seguimos, né, as leis divinas, o que é a dor, o que é o sofrimento. Né? Então ele vai falar como acontece, por exemplo, a nossa relação com a sociedade, a nossa vida social. E aí, ele vai falar também do processo de comunicabilidade entre os espíritos com os encarnados. Esse processo de comunicabilidade que nós chamamos, na doutrina espírita, de fenômeno medioanímico, ou fenômeno mediúnico, né? A fenomenologia mediúnica. Ele vai aprofundar isso no livro dos médiuns. E ele vai trabalhar também
a nossa relação com o mundo espiritual, através dos processos chamados processos emancipatórios da alma, o sono, o sonho, a êxtase, a dupla vista, o processo de sonambulismo, né? Seja o sonambulismo completo ou sonambulismo incompleto. Então, a dupla vista, então ele vai tratar tudo isso em uma lei que é estudada, né, dentro das 6 leis, na segunda parte do Livro dos Espíritos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre as leis morais, né, que é exatamente essas leis divinas naturais que norteiam a nossa vida, tanto no aspecto material como no aspecto moral. Né? E ele vai falar das leis morais. E na quarta parte do Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre o que é que acontece com aqueles que seguem as leis morais, ou seja, o estado de felicidade? E o que é que não acontece? O que é que acontece com aqueles que não seguem as leis divinas naturais, as leis morais, o estado de sofrimento? Então observe que existe todo um ordenamento didático. Quando ele vai falar sobre as consequências de seguir ou não seguir as leis morais, ele aborda isso na quarta parte, que no Livro dos Espíritos nós chamamos Esperanças e Consolações. A partir dessa obra do Livro dos Espíritos, meus amigos e amigas, brotam todas as outras obras que foram organizadas por Kardec. Da primeira parte, Causas Primárias, onde é tratado a relação Deus, Espírito e Universo, ele vai abordar isso de forma mais profunda no livro A Gênese. A segunda parte, o mundo espírita ou dos espíritos, onde eu citei aqui para vocês que são abordagens 6 leis, toda a fenomenologia espírita está contida na segunda parte do Livro dos Espíritos, né? De uma forma sintética, de uma forma muito bem organizada. E é aprofundado isso em outra obra que a gente chama o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o aprofundamento da segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos é chamada Leis Morais. E o aprofundamento das leis morais nós vamos encontrar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu queria trazer um detalhe para vocês. Uma coisa é nós espíritas estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo sem ter lido o Livro dos Espíritos. Porque nós podemos estar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo através de um olhar católico, de um olhar protestante, mas não necessariamente dentro de um olhar espírita. Isso é um ponto importante para a reflexão de todos. Porque não é porque eu esteja lendo o Evangelho segundo o Espiritismo que eu estou entendendo o aspecto filosófico que está por trás daquilo que está abordado no Evangelho segundo o aspecto filosófico espírita, meus amigos. Então é muito importante, antes de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ter lido as leis morais. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as máximas morais do Mestre Jesus, à luz do pensamento espírita, é um desenvolvimento natural da terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, por isso que é importante estudar o Livro dos Espíritos. Da mesma forma como é muito importante estudar a segunda parte, o Mundo Espírita dos Espíritos, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque nós podemos estar estudando, saltando para estudar o Livro dos Médiuns, ou estar estudando uma outra obra complementar que trata sobre mediunidade, sem o olhar espírita. A gente pode estar muito bem tendo o olhar do processo mediúnico sob uma óptica espiritualista. Até porque a mediunidade, ela não advém do espiritismo. A mediunidade, o fenômeno mediúnico, sempre existiu. O que é diferente, através da obra de Kardec, é a forma de olhar. E essa forma de olhar não foi só de Kardec, que era um espírito superior, mas foi coordenada pelos espíritos superiores sob a égide do Mestre Jesus. Então é importantíssimo a gente conhecer o Livro dos Médiuns antes de entrar nas outras obras, como a obra de André Luiz, que é uma obra maravilhosa, né? E outros autores fantásticos também. Porque a gente vai ter a coerência espírita, aquilo que o espírito Erástico do Livro dos Médiuns chama o crivo da razão. Né? Então é importante ter esse crivo da razão. Porque às vezes nós podemos estar tendo um olhar sobre um aspecto da doutrina espírita, um olhar espiritualista, né? Um olhar oriundo de uma outra vertente. Nós não estamos, de certa forma, tendo o olhar autêntico espírita, que nos foi norteado através do Livro dos Espíritos e as obras que são desenvolvimento naturais do Livro dos Espíritos, como Gênesis, na primeira parte, o Livro dos Médiuns na segunda parte, o Evangelho segundo o Espiritismo na terceira parte e o Céu e o Inferno da quarta parte. Mas Allan Kardec fala também sobre a importância do Livro dos Espíritos
nós estudarmos também com o sentido de ampliar aquilo que está no Livro dos Espíritos, uma parte do trabalho de Kardec que é grandiosa, que são as revistas espíritas. São 12 volumes que acompanhou toda a trajetória de Kardec na sua pesquisa, né? Se nós vamos ver, em 1858, após a primeira publicação do Livro dos Espíritos, é lançado o primeiro periódico espírita de divulgação do espiritismo para o ser humano, né? Que foi a Revista Espírita, que começa a ser publicada em janeiro de 1858 e termina a sua publicação em dezembro de 1869. Kardec já tinha desencarnado, mas já deixou pronto as revistas espíritas até dezembro de 1869. Então Kardec coloca que é muito importante também estudar as revistas espíritas ao mesmo passo que você estuda o Livro dos Espíritos. Hoje, meus amigos e amigas, nós temos tudo isso em mãos através de uma plataforma que foi criada chamada Kardecpedia. A Kardecpedia é a plataforma que nos permite fazer o estudo comparado das obras de Kardec. Você está estudando o Livro dos Espíritos e, ao mesmo tempo, você pode fazer um estudo relacional com as outras 21 obras que foram organizadas por ele, aprofundando aquele estudo que você está fazendo sobre o Livro dos Espíritos. Então, essa primeira pergunta, é possível ser espírita sem estudar o Livro dos Espíritos? Possível é, mas não sei se você vai ser um espírita realmente esclarecido. Um espírita esclarecido não é aquele que apenas conhece a teoria, mas aquele que vivencia essa teoria. Nós temos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar sobre os bons espíritas, um item fundamental para a nossa reflexão. Eu vou citar aqui para depois meus amigos darem uma olhadinha. No capítulo 17, os bons espíritas, no item 4, né, onde ele vai lá, existe uma frase maravilhosa que diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo seu esforço que faz de dominar as suas más inclinações. Aqui está patente a importância do espírita não só ter o conhecimento teórico, da teoria, mas trabalhar o aspecto prático. E esse aspecto prático repercute profundamente dentro de cada um de nós. No momento que nós começamos a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, a nossa visão de mundo, a nossa visão sobre nós mesmos, ela se transforma. O nosso elemento de acolhimento perante o próximo, ele se torna mais consciente. Ele não vira processo de barganha, porque infelizmente às vezes existem pessoas que estão dentro da doutrina espírita e não percebem que a caridade não é uma coisa que visa alguma coisa em troca, mas a caridade é uma coisa que deve partir do nosso coração, do nosso ser, de uma forma autêntica, de uma forma sincera. E ao passo que você começa a entender a sua própria sombra, você começa a entender e compreender, ser mais tolerante, mas ser mais empático com a sombra do outro. Então, no momento que eu começo a me autoconhecer, e a doutrina espírita ela profundamente relacionada a esse processo de autoconhecimento, você começa a ter também uma percepção mais ampliada da humanidade e do mundo espiritual. Então, quando você é inconsciente de você mesmo, fica muito difícil você ser consciente do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, assim como acontece no mundo físico, existem os chamados espíritos mentirosos, né? Então, existem espíritos equivocados, os espíritos imperfeitos, que também são espíritos enganadores e que gostam de mistificar. Então, quando você tem um espírita que não busca se autoconhecer, não busca dominar suas más inclinações e também procura se afastar do entendimento do conhecimento espírita, e eu falo do conhecimento espírita em especial da obra organizada por Kardec, fica muito mais fácil dele ser ludibriado pelos espíritos desencarnados, esses espíritos que eram mentirosos na Terra e continuam mentirosos no mundo espiritual. Não se enganem, o mundo espiritual está cheio de espíritos mentirosos também, né? Porque são homens que apenas deixaram o corpo físico e lá continuam ainda com as suas más inclinações. A doutrina espírita ela vem para a Terra exatamente para nós, seres encarnados, mudarmos esses hábitos, né? Buscarmos ser seres mais conscientes de nós mesmos, né? Procurando trabalhar nossas imperfeições, diluindo-as gradativamente e desenvolvendo o nosso potencial divino. Então, muito importante perceber a importância de se estudar o Livro dos Espíritos, a importância de estudar a obra de Kardec. Então, ser espírita não é apenas você vivenciar os ensinamentos de Jesus, mas
vivenciar os ensinamentos de Jesus de uma forma consciente. De uma forma consciente. E essa consciência se dá também estudando através das obras organizadas por Allan Kardec. Porque foi o Mestre Jesus que estava à frente desse grande trabalho. Não foi qualquer espírito, foi um espírito superior, né? Um espírito puro que era Jesus, que estava à frente do trabalho de Kardec. Então ele rege um trabalho grandioso, que é a obra organizada por Kardec, e essa obra ela vem para nós espíritas, para que nós possamos estudá-la com muita atenção. Gostaria de fazer também destacar um ponto importante. Existe uma diferença entre ler e estudar, né? Quem vive no meio acadêmico sabe muito bem isso, porque ler você pode estar apenas praticando uma decodificação de um código que é a escrita, né? Mas você fez uma leitura que faz parte do conhecimento espírita, mas essa leitura não significa um estudo aprofundado, um estudo mais detalhado, um estudo com reflexão. Então, muitos leem vários e vários livros, mas não significa que esse conteúdo ficou enraizado dentro de você. Já o estudo é algo além da leitura. É algo que requer reflexão, que requer aprofundamento doutrinário, que requer você olhar para aquilo que você está estudando, lendo, e fazer comparações, fazer análises. Infelizmente, muitos espíritas, né, leem, mas pouco estudam, né? Isso é um grande estudioso da doutrina espírita chamado José de Herculano Pires dizia: o espiritismo é ainda muito desconhecido, principalmente para os espíritas. Por quê? Porque, infelizmente, nós não temos o hábito ainda de estudar verdadeiramente. A gente lê, mas estudar requer esforço, requer dedicação. E Kardec, nesse capítulo 3 do Livro dos Médiuns, eu estou falando várias vezes para que vocês olhem isso com carinho. Porque lá está a orientação ao estudante espírita de como estudar o espiritismo, como deve ser estudado o espiritismo. E nesse capítulo 3 do Livro dos Médiuns, Kardec coloca lá a necessidade de nós entrarmos no estudo de uma forma contínua, de uma forma sistematizada, e o GEP, por exemplo, nos fornece isso através do ESD. Mas muitos estudantes que vão para o ESD apenas leem, não estudam, na verdade. E acham que aquele encontro, que também é terapêutico, mas não é terapia, né, vai lhe dar a base doutrinária. E, na verdade, não vai dar base doutrinária. A base doutrinária é algo além. O ESD vai lhe fornecer elementos maravilhosos de reflexão, mas cabe a você, estudante espírita, realmente mergulhar, se assim o deseja. E aí vem o aspecto importante. Quando você começa a mergulhar, você começa a vivenciar de forma mais conscientemente o lado moral da doutrina espírita, os ensinamentos morais do espiritismo. Ensinamentos esses que têm como guia e modelo o Mestre Jesus, os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas você pode, muitas vezes, estar lendo, né, e achando que você está conscientemente vivenciando os ensinamentos do Mestre Jesus, e você pode, muitas vezes, estar deturpando os ensinamentos do Mestre Jesus. Chamando de caridade aquilo que, na verdade, não é caridade. Chamando de moralização aquilo que, na verdade, não é moralização. Você pode estar, muitas vezes, vivendo uma utopia em torno do conhecimento espírita, porque você não percebeu que você tem uma pérola preciosa nas mãos e não está cuidando dessa pérola. Você está simplesmente trocando uma religião por uma outra forma de pensamento religioso, né? uma outra proposta de religiosidade. Então a doutrina espírita ela traz uma proposta de religiosidade, mas ela não quer tornar ninguém religioso no sentido piegas da palavra, no sentido de sectário, proselitista. Tanto é que na doutrina espírita não existe prosélitos. O espírita não promove prosélitos. Kardec nos ensina isso. Então, muitas vezes, você pode estar olhando a doutrina espírita de uma forma equivocada. Muito importante fazer essa reflexão. E um outro ponto que eu queria ressaltar é a necessidade real na vivência espírita de integrar teoria e prática. Então, queria ressaltar mais isso uma vez, que a teoria espírita ela vai dar a base para a prática espírita, e não o inverso. Tá certo? A prática espírita, a vivência espírita, ela pode, muitas vezes, deturpar a teoria espírita. Então é importante ter a base espírita para poder se praticar a prática espírita, ter a teoria espírita, ter o conhecimento sobre a teoria espírita para poder vivenciar de forma consciente a prática espírita. Eu vi hoje alguns comentários no Instagram sobre essa questão que o Hamilton lançou, né?
para ser espírita eu preciso ler o Livro dos Espíritos, e algumas pessoas colocam assim, que é importante que o espírita leia outras obras, né, porque quem fica nas obras organizadas por Kardec está atrasado. Eu não sei se essa pessoa entende, né, que a doutrina espírita ela parte de uma, ela é, na verdade, para Kardec, ela é uma ciência e uma filosofia. E toda ciência tem um núcleo teórico fundamental. E esse núcleo teórico, dentro de qualquer ciência, ele tem que ser entendido. Eu vou falar do meu exemplo. Eu sou físico. Então, para eu entender mecânica quântica, necessariamente eu tenho que ter uma base na mecânica clássica. Eu tenho que ter um conhecimento da física relativística. Eu tenho que ter uma noção da física matemática que está inserido nisso, para eu poder entender mecânica quântica. Então, eu parto de uma teoria para poder fazer um estudo de uma outra teoria, que é um aperfeiçoamento dessa própria teoria, dos problemas decorrentes dessa própria teoria. Da mesma forma é a doutrina espírita. Se você estudar certas obras, sem conhecer as obras fundamentais do espiritismo que foram organizadas por Kardec, e Kardec diz 22 obras fundamentais do livro Catálogo para se fundar uma biblioteca espírita, que foi o último livro que ele publicou, Catálogo para se fundar uma biblioteca espírita. Então, se você não conhece o núcleo teórico da doutrina espírita e você está estudando outras obras, você pode estar tendo uma visão profundamente fragmentada e parcial da doutrina espírita. Então, existe um ordenamento do estudo espírita. Infelizmente, a gente desconhece isso, mas existe um. E Kardec coloca isso nesse capítulo 3, o método. Ele traz lá qual o primeiro livro que o espírito deve estudar. O livro O que é Espiritismo. O livro dos Espíritos não é o primeiro livro que deve ser estudado pelo espírito. É o livro O que é Espiritismo. Depois desse livro vem o livro dos Espíritos. E aí, a partir do Livro dos Espíritos, você pode expandir esse estudo através de outras obras organizadas por ele. As outras obras complementares que são fantásticas, que são maravilhosas, são visões pessoais dos espíritos. Nós temos que olhar para ela com carinho, com respeito, mas nós temos que filtrar o conhecimento que está lá. Fazer uma reflexão em torno daqueles conhecimentos. E não pegar todo aquele conhecimento que está nessas obras e necessariamente acatar esse conhecimento. Porque observe, meus amigos, Kardec fazia isso também. Kardec, quando tinha contato com obras psicografadas, ele respeitava, ele olhava com carinho, ele olhava com respeito. Mas não necessariamente ele acolhia todo aquele conhecimento como sendo verdade espírita. Então, ele orienta, né, nós temos um crivo da razão, por exemplo, no item Controle Universal dos Ensinamentos Espíritos, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele orienta como nós devemos olhar a informação que vem do mundo espiritual. Ele vai falar sobre, por exemplo, no Livro dos Médiuns, dissertação espírita. E tudo isso, todas essas obras são quem? Desenvolvimento natural do Livro dos Espíritos. Então, Kardec nos orienta a olhar com cautela as informações que vêm do mundo espiritual. E não acatar tudo como verdade. Então, algumas pessoas dizem assim, não, a obra de Kardec está ultrapassada. Com certeza essa pessoa, primeiro, não leu a obra de Kardec de forma completa, né? Leu os 5 livros e acha que nos 5 livros está toda a obra organizada por Kardec. Não está. Os 5 livros representam apenas 37% do trabalho organizado por Kardec. Falta ainda 63%, que são as revistas espíritas, são os opúsculos. Então, para ter uma visão geral da obra de Kardec, você tem que estudar 22 obras, partindo do livro que é Espiritismo, tendo a visão sintética do Espiritismo no livro dos Espíritos, e dessa visão sintética você se aprofunda através do estudo das outras 4 obras, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis, e, em paralelo a essas obras, as revistas espíritas. E os outros opúsculos, como o o livro Viagem Espírita de 1862, Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita, tudo isso está na Kardecpédia e você tem acesso hoje gratuitamente e que vai lhe permitir você fazer um estudo relacional. Então, muito importante a gente ter essa consciência que a teoria espírita ela dá a base à prática espírita. Existe um pensador, um educador que eu estudei quando eu fiz o meu mestrado em educação, chamado Paulo Freire, né, que ele fala que se você fica apenas na teoria, você fica no blá blá blá, na teorética. Mas se você fica na prática, sem a teoria, você começa a vivenciar um ativismo doentio, né? Então,
não fiquemos só na prática, né, vivendo um ativismo doentio, mas que nós tenhamos a prática, por trás dela, a teoria, essa teoria grandiosa que foi legada pelos espíritos superiores e sobre a influência do Mestre Jesus. Porque se nós estudarmos a teoria de uma forma correta, de uma forma coerente, nós vamos ver que a nossa prática espírita ela vai ser muito mais ampla, né? Ela vai ser muito mais substanciosa. E a gente vai se equivocar menos. Então, muito importante é entender essa relação entre a teoria e a prática espírita. E outra coisa importante também entender que no momento que nós estudamos o Livro dos Espíritos, e estudamos todas as obras que foram oriundas do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que alguns problemas doutrinários caem abaixo. Por exemplo, alguns problemas, o misticismo que acontece muitas vezes dentro das casas espíritas, pessoas que são médiuns, têm a faculdade mediúnica, têm a capacidade de interagir com o mundo espiritual, mas não conhecem as leis de interação com o mundo espiritual. Essas leis que estão lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que estão muito bem desenvolvidas no Livro dos Médiuns, por exemplo. Então, a pessoa que começa a estudar o Livro dos Espíritos, começa a estudar o Livro dos Médiuns, que advém da segunda parte do Livro dos Espíritos, ela gradativamente ela vai sair do núcleo da mistificação, né? Que muitas vezes nós encontramos isso dentro da casa espírita, dentro de grupos mediúnicos, né? Pessoas que, eu não digo nem por maldade, né? Mas pessoas que infelizmente não foram bem orientadas ou muitas vezes estão permeadas por uma vaidade, um orgulho patológico, não percebem que são seres que precisam aprender também, precisam inclusive rever os seus conceitos. Um outro ponto que a gente vê muito dentro da casa espírita é pessoas que vão para um polo religioso, ou para um polo científico, ou para um polo filosófico, e não percebem que a doutrina espírita é constituída desses três polos, mas de outras coisas mais, que às vezes nem a filosofia, nem a ciência, nem a própria religião tem capacidade de decodificar, né? Então, muito importante perceber que o extremismo, né, pode levar também a um lado de profundo equívoco. A obra de Kardec procura nos orientar de nós termos uma visão sistêmica da doutrina espírita, uma visão que perceba que ciência sem filosofia é manca. Filosofia sem a moral, né, se torna fria, se torna racional demais. Então, nós temos que unificar os três polos, sem ficar dividindo, né, como muitos acabam fazendo. Então, muitas pessoas estão no movimento espírita querendo tornar o espiritismo religioso. Isso é uma agressão à doutrina espírita. Muitas pessoas querem pegar a doutrina espírita e tornar ela só um aspecto científico. Isso também é uma agressão à doutrina espírita. Nós temos que olhar que ciência, filosofia, moral são fundamental para cada um de nós. Por mais que nós tenhamos uma aptidão mais filosófica, mais religiosa ou mais científica, nós temos que buscar as outras pérolas que a obra de Kardec nos traz. Então, meus amigos, muito importante nós termos essa percepção, né, que a doutrina espírita, ela, através dessas obras, ela vai fazendo com que esses problemas como cientificismo, mistificação e igrejismo dentro das casas espíritas sejam gradativamente diluídos no momento que nós nos tornamos seres mais conscientes dessa doutrina, desse corpo doutrinário maravilhoso. Hamilton, eu tenho quanto tempo ainda? Só me oriente aí, para que eu possa, de repente, responder alguma pergunta que foi colocada aqui na área de texto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu tenho toda a boa vontade de tentar respondê-las. O Hamilton ainda está aí? Deixa eu ver que horas são aqui que eu não vi. 45 minutos. Bacana. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que eu vou respondendo aqui, tá certo? Então, 7 minutos. Então, primeiro ponto, né? Preciso ler o livro dos Espíritos, preciso estudar o livro dos Espíritos para ser espírita? Não, você não precisa ser espírita para ser... Não precisa estudar o livro dos Espíritos para ser espírita, mas para ser um espírita esclarecido, você precisa sim, tá certo? Se você quer ser um espírita esclarecido e não quer ser um espírita suscetível a certas enganações, é muito melhor que você leia o livro dos Espíritos, não só o livro dos Espíritos, mas outras obras organizadas por Kardec. Ok? 8h45. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Então vamos hoje, quando for dormir, agradecer a espiritualidade pela própria espiritualidade, Allan Kardec, nosso mestre, ter nos legado essa obra maravilhosa chamada O Livro dos Espíritos. Vamos pedir a Jesus que o abençoe sempre, que abençoe a pleia de espíritos que, junto ao Espírito de verdade, trouxeram o Espiritismo na Terra. Que nós, espíritos imperfeitos, né, estamos tendo a oportunidade de nos transformarmos e nos tornarmos seres melhores. Amigo Césio, boa noite. Sobre o Livro dos Espíritos, está com este conjunto de questionamentos que foram feitos por Kardec, levaram em conta os fatos, ideias e recortes do tempo, na busca da verdade. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui. Fatos, ideias e recortes do tempo, na busca... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Kardec considerou o momento histórico da sua época. Vale lembrar que nós vivíamos no século XIX, na época de que Kardec estava a organizar a teoria espírita. Existia o cientificismo, né, dentro da ciência, influenciado pelo pensamento de Augusto Comte, o positivismo muito forte. Lembrando, Kardec não era positivista, tá certo? Quem estudou Augusto Comte sabe que Augusto Comte ele eliminava essa ideia do espírito, era muito mais materialista, tá certo? Então Kardec tinha um espírito o espírito positivo de ciência, da ciência natural da época. Então Kardec estudou, entendia o momento histórico, entendia as dificuldades tecnológicas da sua época. Por exemplo, no capítulo Uranografia Geral do Universo, na Gênesis, você vai ver que Kardec muitas vezes colocava lá no rodapé, porque o que está no corpo escrito é dos espíritos. Kardec contribui com a organização e com os comentários na nota de rodapé. E ele colocava muitas vezes na nota de rodapé que a ciência na época ainda não tinha condição de compreender tudo. Nem muito menos o espiritismo ia entrar nessa seara, né? Porque o espiritismo ele não entra na seara de colocar em xeque ou não colocar em xeque o posicionamento da ciência. Tá certo? O espiritismo é a ciência do mundo espiritual. Não é a ciência formal que nós encontramos dentro da academia. Então Kardec considerava assim essa questão da sua historicidade. Tanto é que se você for ler Kardec, né, se você pegar um livro maravilhoso, que eu recomendo todo espírita ler, né, que foi organizado por ele, chamado Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, tá certo? Você vai ver lá que ele vai contar a história do espiritismo, como surgiu o espiritismo. Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, um livro também fantástico, que ele conta, da primeira parte desse livro, chamado Espiritismo na sua mais simples expressão, que é um livreto, né, fantástico. Ele vai contar essa evolução histórica do espiritismo. E ele vai ampliar essa visão sobre a evolução histórica do espiritismo no livro que não foi escrito por ele, mas foi escrito pelos pessoas que seguiam o espiritismo na época dele. A Sociedade Francofônica da Bélgica compilou um conjunto de artigos e deu origem a um livro chamado Obras Póstumas. Nesse livro Obras Póstumas nós temos um item lá chamado Constituição do Espiritismo. E ele falou lá o que seria o espiritismo no futuro. Então ele já considerava o que aconteceria com o espiritismo no futuro. E nós, lembrando, nós que estamos aqui, somos responsáveis pelo espiritismo do futuro. O que vai ser o espiritismo no futuro? Quem são responsáveis somos nós. Então, se nós não fizermos a coisa correta, o espiritismo no futuro irá desaparecer. Com certeza, a espiritualidade legará à humanidade uma outra coisa tão boa ou tão maravilhosa como a doutrina espírita. Mas se nós não tivermos cuidado, nós podemos ser responsáveis também pelo espiritismo desaparecer na Terra. Então, ele fala sobre essas questões. Tá certo? Usar a quarentena para começar a estudar e ainda não aceitar, acaba de ler tudo sobre a doutrina. Exatamente. Muito obrigado, espiritualidade, e a você por estar nesse momento único de esclarecimento. Grande abraço, Cleide. Então, Hamilton, aqui eu encerro a minha participação. Fico muito feliz de ter sido convidado, né, para ministrar esse estudo de hoje. Tive momentos que tive que falar um pouco rápido por causa do tempo, mas vamos em frente. O GEP, durante anos, nessa data de amanhã, né, fez o chamado Seminário do Livro dos Espíritos. Espero que esse seminário volte a acontecer, porque é fundamental a divulgação das obras de Kardec. Essas obras elas têm que ser divulgadas em seminário, em palestras, porque, infelizmente,
nós espíritos ainda estamos muito mal esclarecidos sobre elas, né? Então é muito importante esse seminário, uma outra versão acontecer. Nós não devemos nos preocupar com o público, né? O público somos nós, aqueles interessados em conhecer a obra de Kardec, e espero estar sempre contribuindo, né, com a propagação do pensamento e da obra de Allan Kardec. Um grande abraço a vocês, desejo paz, desejo que o Mestre Jesus, nesse momento que a humanidade passe, traga harmonia, saúde e equilíbrio a cada um de nós. Muita paz.